Agora sim. Craque, informação de momento. O candidato à presidência do Corinthians, André Castro, está concedendo entrevista coletiva e ele é o chamado André do Bilhão. Por que esse apelido? Porque o André afirma que a principal proposta dele é uma parceria comercial com um banco digital que estaria disposto a aportar até $1 bilhão de meu irmão, dólares. nem o Bill Gates tem 1 bilhão, irmão. Calma que tem novidade. Não, o Trump não tem 1 bilhão, o Denis não tem 1 bilhão, o Johnny Saad não tem 1 bilhão, Roberto Marinho não tem 1 bilhão. Essas conversas mole de 1 bilhão, sempre na hora que precisa, sempre aparece um, né, irmão? Mas 1 bilhão da onde que ele tem? Mas sabe o que ele vai falar? Tem novidade. Não, mas se conseguir chegar, se for no objetivo, eu também dou 1 bilhão, hein? Agora temos o nome da empresa, craque. Inclusive, a empresa se comunicou oficialmente, confirmando a informação do André Castro, através de nota que consta o seguinte. Nós, do GSP, Banco de Fomento Mercantil Limitada, com o nome fantasia GSP Bank of Assets, e GSP Gestão de Crédito, instituição financeira com áreas de atuação internas e externas, vem por meio desta manifestar publicamente o interesse em consolidar uma parceria estratégica com o Corinthians, condicionada à eleição do candidato André Castro. Não, então esquece, pode esquecer. Se é condicionado a você botar ele como presidente, esquece. Não tem proposta. Não pode se condicionar um patrocínio, qualquer que seja o dinheiro, para que ele seja o presidente, para que os 300 conselheiros votem nele. Aí depois do ter 1 bilhão, o que faz? Condicionado o quê? E aí a segunda parte da nota. Em caso de sua eleição e posse, conforme descrito acima, compromete-se a disponibilizar um aporte financeiro de até $1 bilhão de dólares. Até minha mãe também era Miss Piscina, ela foi também, tinha tudo, não foi, irmão. Para fortalecimento estrutural e institucional do clube. Esse investimento abrangerá não apenas a reestruturação financeira e modernização da Arena Corinthians, mas também uma série de iniciativas estratégicas já em desenvolvimento em conjunto com o grupo. Isso aí eu escuto há 50 anos. Se ele chega e fala assim, ó, isso pra mim, né? Se ele chega e fala assim, ó, nós temos 1 bilhão pra pagar o estádio, eu vou lá na Caixa, marco lá com os caras da Caixa, eu vou pagar 706 milhões. Não precisa 1 bilhão não, hein, de dólares, hein? É 1 bilhão de reais, tá? Então 706 milhões. Aí eu vou lá, eu pago, ele é presidente do Corinthians. Até 1 bilhão e que não sei o quê. Todo mundo sabe escrever no papel. Agora fazer, meu irmão, é uma coisa muito além disso. Diga-se de passagem. É o que eu penso. Agora os conselheiros que votem em quem eles quiserem. Que são 299. Não são nem 300. Quem mais do Corinthians pra esses papos furados aí? Permanece, portanto, as articulações políticas visando o dia 25, eleição indireta que definirá o presidente do Corinthians até o final de 2026, confirmados como candidatos o André Castro e agora, há poucas horas, Roque Cittadini. Grande Roque Cittadini que, diga-se de passagem, acha que tem ainda ingresso impresso. Pô, ninguém entra com ingresso impresso. Pô, mas você nem na zona você entra, meu irmão. Com ingresso. Pô, lá no Corinthians é tudo facial, todo lugar é facial. Até porque diminui muito o facial, porque é um monte de gente que não paga, um monte de gente que tá com pensão alimentícia, o cara não vai pro jogo, não é verdade? Um monte de gente deixou de ir. Agora vem que se... Olha só, um presidente que tá do lado do André Negão, que é da Renovação e Transparência, e que disse que ele é bom. O André Negão é bom. O Andrés é bom, o Duílio é bom, e a dívida que eles deixaram foi de 2 bilhões e 500 milhões de reais, tanto é que eles vieram eles voltaram pro Corinthians, nenhum deles cumpriu para pagar o estádio. Sabe quem deu 40 milhões e 600 mil reais pro estádio? O torcedor, 6% daquilo que eles fizeram. Eu dei 300 contos, você doou? E eu doei muito mais que isso, mas eu não vou falar quanto que eu doei, mas eu doei fazendo 90 gols, mais que você. Tá bom, né? Acho que tá um pouquinho bom. Então tá bom. Sabe quem tá entre os principais doadores? Quem? O Cássio. Pô, mas ele é o maior, sabe quanto? Também não divulgou pra ninguém. Quanto foi? Não tem o valor especificado, mas fica em torno de 30 a 40 mil. Ah, bom. Vamos pro break, eu não tenho esse dinheiro, não. Eu confesso que não conheço do banco. É um banco realmente. Eu queria que você explicasse pra gente qual foi o seu entendimento de tudo isso, Boris. Pelas pesquisas que eu fiz, como disseram, já é um banco com 6 ponto alguma coisa bi de capital social. É uma holding que basicamente faz trocas de dívidas. O que seria isso? São as factorings, né? O que é uma factoring?
Factoring é quando você compra a dívida e repassa a dívida. Compra cheque, repassa cheque. Compra título e repassa título. E ela vive disso. Uma empresa quer receber tudo em cheque, quer receber tudo isso agora com pequeno valor a menos, com deságio, passa numa holding como essa, numa que faz factoring, e compra seus cheques, compra seus títulos com preço mais baixo, e ela fica comprando dívida e repassando dívida. Basicamente, o principal do banco é este, né? A questão de créditos, títulos de um para outro. Você tem, por exemplo, Samir, vários cheques na mão e você vai receber daqui a, sei lá, 60 dias. Aí você não quer esperar, vai lá dentro de uma factoring desse, né? Que é o principal serviço deles, e faz a venda dos cheques. Se você tem precatórios, você tem precatórios também, você tem aí duplicatas, negocia com eles para receber uma parte do dinheiro à vista aí, o restante no deságio eles recebem. E é isso que eles fazem bastante. A maior parte do tempo tem vários tipos de transações pelo que eu pesquisei nesse tempo de 6 e pouco para cá, fiquei pesquisando para entrar ao vivo aqui e tomei algumas informações com outras pessoas de outros bancos, né, de grandes bancos. Não disseram que é um banco assim, picareta, a ponto de dizer assim, olha, esse banco aí dá golpe na praça, não é isso. É um banco que está tentando, que está evoluindo aí. Um capital social de 6 bi alguma coisa, geralmente não representa efetivamente todo o dinheiro que um banco possui, porque eles têm recebíveis aí que não estão no capital social, né? Que o circulante, né, para quem é da contabilidade está me ouvindo, o ativo circulante da empresa é muito maior que o próprio capital representa naquilo que foi subscrito e integralizado, né, no contrato social. Então a gente não pode dizer assim, puxa, é um banco picareta, como é que vai dar 5 bi se tem 6,5 bi no capital social? Aí todo mundo sabe que isso não representa uma realidade do verdadeiro ativo que um banco pode ter, que é muito mais do que o que está representado no capital social, mas é lógico que uma empresa, quando vai ter que responder criminalmente, judicialmente, principalmente em dívidas, né, tributárias, etc., se não tiver fraude para descaracterizar a empresa, afastar a empresa e atingir os sócios, ela responde até o que está no seu capital social. Né? Anônima, como holding, representando várias formas de interação bancária. Factoring é uma das principais atividades da empresa. Gestão de capitais, enfim. O Borso, ele apresentou uma carta de intenção e falou o seguinte, Eu né? vi. O André Castro, ele é do mercado financeiro, e ele falou que é muito sério um banco entregar uma carta de intenções e que poderia o banco sofrer. Você conhece muito as leis, né? Você é um baita de um advogado. Você conhece as leis do Brasil? O que realmente é sério isso mesmo? Uma carta dessa, por exemplo, se o banco recuar, aconteceria alguma coisa com o banco? O que significa? Assim, ó, é uma pergunta muito boa, que eu, modéstia à parte, estou humilde hoje. É uma pergunta muito boa, por quê? Porque as pessoas do chat, elas não entendem o que é uma carta de intenção, ou de intenções, Carta Borges. de intenção dizendo que uma carta de intenções é um compromisso pré-firmado de que a empresa tem interesse comercial em relação a uma outra. No caso, o Corinthians é uma associação esportiva sem fins lucrativos. E, portanto, ela pode aceitar a carta de intenção, e se ela tem a carta de intenção, resta saber se o André não vencer, vencendo o outro, ela continua com a carta de intenção ou não li. Ela só filia a sua intenção à ideia do André vencer a eleição. Eu não li a carta de intenção para saber se tem essa vinculação, o meu amigo Samir. Tem ou não? Então, uma boa pergunta, né, o Borges? Amanhã, eu espero que o André Castro venha amanhã aqui no canal, né? Eu vou... Sim. Se quiser me chamar, eu posso participar também, faço umas perguntas ao vivo para ele. Né, isso, a gente pode... dúvidas sobre a questão de ativos circulantes, dos recebíveis, capital social e tudo mais, para que ele realmente demonstre, de alguma forma, não ele está bem intencionado, mas a empresa em si. Você lembra aquele banco que nós tínhamos lá, como é que chamava lá aquele banco? O Excel? Banco Excel. O Banco Excel quebrou, literalmente. Eu fui na inauguração, quando estava o Neto ainda jogando pelo Corinthians,
em 97, eu acho que o Excel entrou no Corinthians, e eu estava lá fazendo policiamento como tenente lá da região do Itaim Jardins ali. E aí fizemos a escolta e quando ainda era oficial da Polícia Militar, chegou o ônibus do Corinthians e o grupo Excel, que foi feito um baita movimento lá na região da cidade de Jardim, São Paulo. Mas a gente já desconfiava um pouco que o Banco Excel não ia ter fôlego para tal, né? Ainda mais por uma dívida de 2,5 bi que o Corinthians possui, dívida do estádio de 700 e tanto. O Corinthians tem muitos credores. Na realidade, o Corinthians deve muito a empresários, deve muito a jogadores, deve trabalhistas, está com uma centralização de dívida aí na justiça civil em relação a esses próprios empresários e várias outras dívidas. Uma empresa para chegar com 5 bi, esperar de que forma? 500 milhões por ano, vai ser em 10 anos isso? Como é que vai ser esse aporte? E de que forma será? Óbvio que eles vão querer tomar conta do name rights da Neoquímica, talvez queiram tomar conta da camisa, etc. É um banco de facto. Poxa, será que atinge o público do Corinthians, que tem ali torcedores com uma renda, assim, infelizmente, né? Será que vai atingir esse público? Porque o banco de facto atinge empresários. O cara dono do bar, dono do restaurante, o dono de uma empresa que a gente recebeu ali quantias e precisa movimentar. Eu sei que eles possuem banco, inclusive de varejo, tal, mas nunca vi uma agência do GSP aí. Só se for uma agência virtual em face de uma fintech, que pode ser também. Não vejo esse banco como uma fintech. O que o Corinthians tem que fazer? Oficiar o Banco Central. Banco Central, quem é a GSP? Lógico que o Banco Central não vai passar dados sigilosos, porque isso constitucionalmente não é permitido. Mas pelo menos verificar alguma questão de regularidade face ao Banco Central, porque eles não é uma fintech, então o Banco Central tem que ter conhecimento disso, pesquisar na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, para ver em relação como estão as questões de créditos comercializados do GSP Holding na CVM e tudo isso. Acho que, como também é uma SA, precisa verificar na B3 como é que estão a questão das ações, né? Uma pesquisa rápida, é possível saber as oscilações do GSP, que é uma SA na B3, né, na Bolsa de Valores. Eu acho que tem que fazer um belíssimo compliance, mas é aquela vinculação. Vai entrar se o André ganhar, se o André não ganhar, retira o aporte. É uma empresa que está querendo se consolidar no mercado, porque, veja, o site da GSP foi criado em 2016. Puxa, então um banco é um conglomerado financeiro de 9 anos. Não é tão grande assim, né? 9 anos de uma existência, um site que foi criado, né? Não sei se tem uma atividade anterior, e o site que é 2016 é da holding. Não sei se existem CNPJs anteriores para até firmar holding, que caracteriza, então, esse grupo econômico de empresas do sistema financeiro nacional.